Olá, hoje vim aqui dividir com vocês, compartilhar com vocês uma história pessoal do uso da meditação como forma de vencer a enxaqueca. Eu sofro de enxaqueca desde adolescente, tive diagnóstico, aprendi muitas terapias, aprendi a dominar ela com medicação, mas era um processo que volta e meia voltava. Então, como realmente curar? Ou como realmente resolver isso de forma definitiva? Eu não tenho uma resposta fechada. Eu não posso dizer para vocês, me curei da enxaqueca. Mas eu posso dizer para vocês que eu aprendi a enfrentar a enxaqueca de forma sem medicamentos e com resultado ótimo a longo prazo. E isso posso dizer para vocês que me deixou muito feliz. Realmente muito feliz. Porque dá uma sensação de poder, uma sensação de liberdade que eu não tinha em relação a isso sempre me incomodou. Para quem sofre desse mal, ou já deve saber, deve ter um processo parecido. Para quem não, eu vou contar rapidamente como funciona. A enxaqueca, ela normalmente não se manifesta do dia para a noite. É um quadro que vai se agravando até, como eu diria, explodir em dor, né? Explodir em sofrimento. O que aconteceu de diferente, que eu consegui realmente superar, é que através da prática da meditação, eu consegui me observar e perceber que eu estava mudando, que eu não estava legal. E aí eu comecei a agir antes dessa explosão, antes da enxaqueca atingir um estado ingovernável ou insolúvel, né? Ou que eu preciso de medicação, que eu precisaria de medicação para resolver. O que acontece? 3, 4 dias antes, tu começa a perceber que tu está diferente. Então, o que a gente usa para resolver quando a gente percebe os sintomas? A gente usa ferramentas da meditação. Qual é a primeira ferramenta da meditação? A aceitação. Então, quando nós sentamos em meditação, nós, primeiro de tudo, nós aceitamos a situação como se apresenta, os pensamentos como se apresentam, as sensações, todo o universo que se manifesta ao nosso redor. Esse é o primeiro estágio da meditação, a aceitação. O segundo estágio é a observação de forma contemplativa e de uma certa distância. Então o que acontece na enxaqueca? Eu aceitei que os sintomas estavam chegando, eu aceitei que eu estava diferente e comecei a observar esse movimento, como eu faço na meditação, quando eu observo pensamentos, sensações, sons que me chegam. Uma outra questão que eu aprendi na meditação e eu trouxe para o tratamento da enxaqueca é que a gente não enfrenta, a gente não combate isso que chega até nós. A gente aceita e observa e percebe esse movimento da dor, do desconforto. Então na situação que tu está, não adianta tu ficar questionando o porquê tu não está bem. O fato é que tu não está bem. Aceitamos. Não estou bem. De que forma não estou bem? Eu observo. E não luto contra. Porque o nosso corpo, de uma maneira geral, quando nós enfrentamos ele, ele reage com mais intensidade. É como o pensamento dentro do processo meditativo. Se eu enfrento o pensamento, ele se fortalece. Se eu aceito e só observo, deixo ele um pouquinho de lado, ele se enfraquece. E foi assim que eu conduzi. Aceitei o processo de enxaqueca chegando, observei e não enfrentei ele. Comecei a tomar medidas pontuais que foram me ajudando. Eu diminuí a minha alimentação, eu melhorei a qualidade, eu tentei melhorar o meu relaxamento, eu me afastei um pouco daquelas atividades mais intensas, fiquei mais em silêncio, interagi menos com as pessoas e fui reduzindo e observando. Ao chegar no terceiro dia, em vez de eu ter uma crise absurda de enxaqueca como eu teria, uma explosão, eu acabei tendo alguns sintomas leves. Então eu me recolhi um pouquinho mais, tive uma noite não tão agradável, mas suportável, e tive um dia sequente de muita tranquilidade e paz. E a grande satisfação de que eu passei por um ciclo de meditação que seria muito agudo, sem tomar medicação e numa sensação de poder conviver melhor com tudo isso. Isso já faz alguns meses, eu não tive mais nenhum ciclo de enxaqueca, não precisei de medicação em nenhum momento e estou com essa segurança de que se ocorrer novamente, sei o caminho, pelo menos um bom caminho de solução.